Bolsonaro irresponsável é legal, mas eu ainda prefiro governo federal, a culpa é sempre dos outros. Dá um ar assim mais oficial, para uma postura que é a oficial. Ana, essa será uma live bem curtinha. Como eu disse, temos 3 pessoas e apenas 2 assuntos. 3 pessoas: Marcelo Freixo, Ciro Gomes e Cabo Daciolo. Marcelo Freixo e seu assunto a gente já esgotou aqui antes desse comercial. Agora a gente fala aí do Ciro Gomes e do Cabo Daciolo. Ana, a história que eu quero contar é muito mais recente, mas começa necessária e obrigatoriamente por esse absurdo aqui. Olha só. Ciro e Cid Gomes são alvos da Polícia Federal em operação sobre suspeita de propina em obras do Castelão. Presidenciável culpa Bolsonaro e esquerda se une em apoio ao pedetista. Pois é, a gente tem e tem que ter nesse momento aí uma rixa entre PT e PDT, mas houve até uma demonstração de solidariedade com a situação do Ciro Gomes, que estava sendo vítima de um uso arbitrário e político da Polícia Federal. Mas assim, escancarado, aberto, escancarado. E não são poucos os absurdos aí que a gente já viu o Bolsonaro fazer usando a Polícia Federal, tá? Eu não posso dizer que isso aconteceu em 15 de dezembro de 2021, sem contar o desfecho da história, tá? Porque não basta eu dizer isso aí é absurdo, tá? Tem que a justiça dizer que isso é absurdo. E disse. Aí, ó, tribunal anula busca e apreensão da Polícia Federal contra Ciro Gomes. Desembargadores consideraram que houve constrangimento ilegal na operação. Então tá aí, não é só a minha opinião ou a da Ana, sabe, ou a do campo progressista inteiro, que se solidarizou com o Ciro Gomes, que esse troço aí é uma das mais puras demonstrações assim do buraco civilizatório em que o Brasil se enfiou, né? Uma arbitrariedade terrível. Mas assim, Ana, quando houve essa investida da Polícia Federal, ou de um setor bolsonarista da Polícia Federal contra o Ciro Gomes, quando isso aconteceu, lá na metade de dezembro de 2021, o Cabo Daciolo estava indo para o Ceará fazer qualquer coisa dele, um compromisso político dele lá. E aí o Cabo Daciolo, sendo muito religioso, disse que se sentiu tocado, se sentiu inspirado a falar com o Ciro Gomes, porque ele também percebeu que aquilo era um absurdo e queria aí conversar diretamente com o Ciro Gomes para prestar solidariedade em função dessa excrescência que estava acontecendo ali, né? Aí ele gravou um vídeo no aeroporto mesmo, falando sobre isso na época. Acho que todo mundo viu, foi um vídeo assim bem comentado no noticiário na época. Olha lá, ó. A coisa era tão de Deus que o Espírito Santo de Deus que havia tocado no meu coração no aeroporto na parte da manhã, que eu estaria com o Ciro, horas depois, por volta de umas 6 horas da tarde, eu estava na casa do Ciro Gomes. Eu estava na casa do Ciro Gomes e encontrei um varão abalado com aquele momento, abalado com tudo que estava acontecendo naquele momento na vida dele. Mas eu tinha entendimento que tinha um propósito de nós estarmos ali. E o propósito maior que eu deveria anunciar reino, porque uma alma para Jesus estava aguardando e pronta para recebê-lo, para verbalizar Jesus como Salvador e Libertador da sua vida. Era o momento correto de eu pregar para o Ciro Gomes. Opa, pois é, tá aí o Cabo Daciolo se pronunciando no dia 16 de dezembro de 2021, depois que aconteceu aquela treta toda lá. Como eu disse, foi notícia no Brasil inteiro no dia, né? Olha aí ó, como foi na Band News. Quinta-feira, Cabo Daciolo desiste de tentar a presidência e declara voto em Ciro Gomes. Na mensagem, Daciolo afirma que o Foro de São Paulo e a Ursal existem, mas que Deus pediu para que ele apoiasse Ciro Gomes. O ex-candidato disse que encontrou o pedetista ontem e que rezaram juntos. Daciolo termina o vídeo dizendo que ama Ciro como um novo irmão. Estava sumido Cabo Daciolo, né? Chegou a aparecer em algumas pesquisas. E fim de ano chegando. Era dezembro, por isso o fim de ano chegando. Ana, ela falou ali de Ursal e de não sei o que mais. É uma lembrança do debate de 2018, porque o Ciro Gomes e o Cabo Daciolo certamente proporcionaram um dos momentos assim mais notáveis e eu diria até mais leves daquela eleição tão
pesada, tão terrível, né? Foi um raro momento assim de, sei lá, alívio cômico da Daciolo. O Ursal, só tem para dizer, o plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. A democracia é uma delícia, é uma beleza, e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos. Eu vou aproveitar esses 40 segundos para propor 3 alternativas para retomar o desenvolvimento no Brasil. E foi o que ele fez, né? Porque, enfim, os ciristas dizem isso e eles têm razão, né? O Ciro Gomes tem um projeto muito bem definido, sim, e de fato é o cara que assim, mais faz questão de mostrar isso. Tem o livro, etc. e tal. Então ele é muito sério com isso, né? Enfim, Ana, e essa frase aí eu acho que tem cirista que já tatuou. A democracia é uma delícia, mas tem seus custos. O cirista apaixonado aí, se souber de um bordão do Ciro melhor, ou mais notável, ou mais memorável que esse, por gentileza, me lembre, porque essa frase é boa e é boa pra um caralho. A democracia é uma delícia, mas tem seus custos. Sensacional, sensacional. Enfim, Ana, o tempo passa, aí por decisão, a princípio, do Daciolo, acontece essa aproximação. Pois bem, a pré-campanha do Ciro começa, se estrutura com algumas ideias assim bastante criativas, incluindo o Ciro Games, né? E aí, numa edição desse Ciro Games, que é live, que o Ciro faz semanalmente, tal, uma edição feita remotamente, porque ele também tem que viajar como pré-candidato, tem esse encontro com o Cabo Daciolo. E é uma conversa muito maneira, assim, porque você, de algum jeito, você vai avaliar. Consegue perceber assim alguma diferença entre o Daciolo e o seu religioso médio na política e a média da bancada evangélica? Há um quê de sinceridade ali. Ou se ele falar sobre como ele entrou para a igreja. Eu não tinha ouvido essa história. O Ciro que tira essa história dele. Ó. Muito grande, né, de apresentar aquele que todo mundo gosta, que é bem Cabo Daciolo. Seja muito bem-vindo ao nosso Ciro Games. Glória a Deus, glória legal. É um prazer, é uma honra. De onde é que vem essa sua fé? Como é que foi a sua conversão? Cirão, olha, eu fui um jovem muito mulherengo e beberrão. Um determinado dia, minha mãe precisava que alguém a levasse até a igreja, estava tarde, e eu levei a minha mãe, mas eu quis ficar do lado de fora e falei, mãe, eu aguardo o culto acabar e depois eu levo a senhora, eu estou aqui aguardando a senhora. E a minha mãe falou, com o jeito da mamãe, né, e falou, meu filho, entra, senta aí no cantinho. E eu entrei, Ciro. Eu entrei e sentei no cantinho. Houve a pregação, as pessoas estavam pulando, falando em línguas, e eu falei, minha mãe, pipoca, o que está acontecendo com a minha mãe? Só que no fim do culto tem um momento de revelação, onde aquele ministrador da palavra, ele aponta para as pessoas e começa a falar alguma coisa. E esse varão apontou para mim e começou a falar algo que só eu sabia. Naquela época eu estava me relacionando com uma mulher casada, e aquele homem chega para mim e fala assim, olha, varão, você, filho, o Criador tem um mistério na tua vida, você é um ministro da palavra do Criador, vai chegar um tempo que haverá o teu chamado, para você saber que isso é Ele que está mandando eu falar aqui para você. Essa mulher casada que você está saindo, se você continuar saindo com ela, isso vai te trazer a morte. Acabou aquele culto, eu saí correndo daquela igreja. Depois eu coloquei um trecho, lógico, né? Se você quiser ver inteiro, tem que ir lá no canal do Ciro Gomes, mas ele continua a história dizendo que não fugiu fugiu da cidade. Fugiu da cidade. Enfim, se você acha que tá pouco, ouve o Cabo Daciolo criticar o teto de gastos com uma ênfase poucas vezes vista na esquerda. Tô falando sério. No Congresso Nacional, a minha maior decepção foi com a bancada evangélica. Meu irmãozão, é só olhar como esses homens votam. É contra o povo. Quando alguém vota numa reforma do teto que para o crescimento do país durante 20 anos, como é que eu vou crescer uma nação se não tem investimento para uma nação?
Que jeito que cresce isso? Tem que revogar isso para ontem, meu irmãozão. Ainda pegar quem colocou lá Temer. Meu irmão, tu tá preso por isso. Pô, tu tá de brincadeira, meu irmão. Então, povo adorador e que entregou o coração para Jesus Cristo, não abandone Jesus no momento da verdade. Não ache, o homem, eles vão cair, porque estão comercializando a palavra. Vão cair, vai chegar um momento, haverá a sua queda. Mas Jesus não trai. E Jesus é amor e habita dentro de você. Esse é o Cabo Daciolo. Eu queria muito revelar, ele é uma pessoa completamente diferente. Tá aí, o encontro entre Ciro Gomes e Cabo Daciolo. Recomendo ver na íntegra, porque tem outras coisas muito mais interessantes, outras mais engraçadas, quando ele conta ali da chegada dele à religião e tal. Tá divertida a conversa. Ana, deixa eu te dizer, o Cabo Daciolo é um cara frequentemente subestimado, mesmo depois do desempenho dele em 2018. Assim, que desempenho? Ele só conseguiu 1% dos votos. Bicho, ele conseguiu 1,2% dos votos com uma campanha, desculpa, ridícula, sem estrutura nenhuma, sem dinheiro nenhum. O cara ficou na frente do Henrique Meirelles, entendeu? Que estava ali no noticiário o tempo todo, com 53 milhões para gastar e tal, e o cara ficou à frente. Esse 1,2, tem gente aí que é colocada como viável na terceira via, dia sim, dia não, que está sonhando com esse 1,2. Que está sonhando com esse 1,2. E aparece em tudo quanto é manchete lá. Vocês sabem de quem eu estou falando? Tem umas 4 ou 5 figuras que se enquadram aí nessa categoria, entendeu? Aspirantes à terceira via que adorariam ter a votação do Cabo Daciolo. Tipo, sei lá, o pessoal fala as prévias do PSDB, e aí o jornal transmite ao vivo no seu canal do YouTube, e tem espaço na coluna política. E eu olhava lá para as prévias do PSDB e falava, isso aí é para decidir quem fica atrás do Cabo Daciolo. Só que agora não tem mais Cabo Daciolo, que ele não é mais candidato à presidência para apoiar o Ciro Gomes. Então tá aí. Esse é o Cabo Daciolo. Então, além de ser uma liderança em ascensão, dada a performance dele em 2018, é um ponto de contato com o eleitorado chave nesse momento. Mas assim, especialmente nesse momento, para um cara que está na posição do Ciro Gomes. Tá? É uma campanha que tem tido soluções inventivas e tem que ter mesmo, porque a margem de manobra é muito pequena. Né? E, assim, de que situação eu estou falando? Sai o Moro da disputa, certo? Aí o Moro tinha o voto de quem? Da galera que não quer nem Bolsonaro, nem Lula. Mas que se apertar um pouco, vai para o Bolsonaro. Então, assim, tem um ponto de contato aí com o público religioso, talvez de centro-direita, pode ser muito útil, Ana. E a sinergia ali entre os dois talvez consiga conquistar alguém. Quem quiser ver na íntegra aí, confira o que eu estou dizendo. E aí, Ana, curtiu? A história da chegada dele à igreja tem mais coisa. Tem mais coisa. Quem quiser ver, acompanhe lá. O Cabo Daciolo sempre surpreende, né? Acho que eu vou inverter a frase do Ciro aí. A democracia tem seus custos, mas também é uma delícia às vezes, né?